Vamos de entrevista bem importante agora aqui no Live, hein? Um momentinho para a gente mergulhar ainda mais em umas questões do governo federal. Basília Rodrigues já está posicionada com ele, o ministro Alexandre Padilha. A gente vai conversar aqui diferentes assuntos, né? E o governo federal tenta organizar. Aí tem uma complexidade, a base aliada dentro do Congresso para garantir os votos, para conseguir avançar com as pautas, né? O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi escolhido para centralizar a negociação. Imagina o tamanho do trabalho que não tem de ser feito, para conseguir a negociação das verbas controladas diretamente pelo Executivo com o Congresso. E é com ele que a gente conversa agora e está com Basília Rodrigues. Então, Basília, lhe repasso a palavra então aqui. Posso virar aqui para olhar para o telão? Pronto, estamos todos reunidos. Por favor, Basília. É isso, Elisa. Muito bom dia para você, a todos os nossos espectadores. A gente cai para cá, para dentro do Palácio do Planalto, exatamente no gabinete do ministro das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, para falar desse terceiro mês de governo. Está chegando muito perto dos 100 dias de governo, ainda há uma fase de construção, tanto ali no Congresso, aqui no governo, algumas indicações. Eu queria começar pela sinalização, nomes que circularam ontem e que já geraram impacto, né, repercussão no mercado, no meio político, de novos diretores para o Banco Central. A gente tem uma sinalização de integrantes do governo, forte sinalização de que Lula está alinhado aos nomes sugeridos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que seriam Rodolfo Frois, ele que é um executivo do mercado, e o Rodrigo Monteiro, que é um servidor negro de carreira, conhecido pela sua experiência na área de fiscalização. O quão certa está a decisão do governo de indicar estes nomes e como é que está a conexão com o Congresso, já que os escolhidos terão que passar por sabatina? Muito bom dia, ministro. Bom dia, Basília. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Basília, nome do Banco Central, algo tão importante, e o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad são tão cuidadosos nessa escolha. Se tem alguém que sabe escolher gente para o Banco Central, é o presidente Lula. Se tem alguém que sabe escolher bons técnicos para cuidar de algo que é tão técnico, é o ministro Fernando Haddad, que eu sempre falo que só estão confirmados quando você ouve ou do próprio ministro ou do próprio presidente Lula da mensagem que vai para o Congresso. Então, eu prefiro aguardar, inclusive sugerir ao presidente Lula e ao próprio ministro Fernando Haddad que esses nomes sejam encaminhados ao Congresso quando a Comissão de Assuntos Econômicos esteja pronta para fazer a sabatina. Ontem foi a primeira reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. À medida que a conversa com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos estiver pronto para fazer a sabatina, eu defendo que os nomes sejam encaminhados ao Congresso Nacional e a gente vai ter clareza de quem são os nomes, exatamente para a sabatina ser o mais rápido possível. Mas pode ter certeza, viu, Basília? O cuidado do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula, o histórico deles, o presidente Lula de saber escolher bons nomes para o Banco Central, o ministro Fernando Haddad de sempre saber escolher bons técnicos para a atuação de setores tão importantes como o debate da política monetária. Pode ter certeza que serão dois nomes comprometidos com os 4 objetivos do Banco Central, na lei do Banco Central está lá, que é a estabilidade econômica, suavizar a flutuação das atividades econômicas, a efetividade do sistema financeiro e fomentar o pleno emprego, e serão encaminhados, a gente vai ficar sabendo exatamente no momento correto do encaminhamento ao Congresso Nacional. O encaminhamento pode acontecer no início de abril, na volta do presidente Lula da viagem à China? Eu diria, Basília, que o encaminhamento depende da Comissão de Assuntos Econômicos, que se foi instalada ontem, está pronta para receber, fazer a primeira sabatina, e da decisão final pelo ministro Fernando Haddad, pelo presidente Lula, pelo próprio anúncio. Acho que não tem que estabelecer a data, porque a data tem a ver com a própria Comissão de Assuntos Econômicos, né? Porque aí recebe os nomes, já faz a sabatina, faz a avaliação. Enquanto isso, os 2 diretores podem continuar atuando, está na lei ali do Banco Central, então o Banco Central não fica desfalcado nesse momento, mas pode ter certeza que serão 2 nomes qualificados tecnicamente, que conhecem do assunto. Dessa dupla, Lula e Haddad, só pode vir coisa boa nesse debate do Banco Central. Ministro, inclusive essa semana é super importante, em que a gente vai conhecer a nova taxa de juros, que talvez seja a mesma, de 13,75%. Qual o ânimo, qual a expectativa do governo? É alinhada às expectativas do mercado, de observadores da economia, de manutenção dessa taxa de juros? Ou o senhor acha que pode vir um comunicado aí ditando uma trajetória de redução dessa taxa? O senhor acha que isso também não é consequência
consequência da forte pressão a qual o Banco Central esteve submetido nesse iniciozinho do governo? Como é que está essa relação também com o BC? Basília, a minha expectativa sempre do Banco Central é que ele persiga o tempo todo os 4 objetivos que estão na lei do Banco Central. Fomentar o pleno emprego, suavizar a flutuação econômica, efetividade do sistema financeiro e a estabilidade econômica do país. Essa é a primeira expectativa. Acho que a expectativa de empresários, não é só do governo, de empresário que quer pegar recurso para investir, para gerar mais emprego, para abrir uma nova planta industrial, para abrir um novo comércio. A expectativa de vários economistas, quando a gente compara o cenário internacional, é desproporcional à taxa de juros do nosso país, é que possa existir sim uma sinalização clara, se não hoje, mas a sinalização clara de que a gente vai entrar numa trajetória de queda da taxa de juros no país. Até porque o governo começa reforçando o seu compromisso dessa combinação do compromisso da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. De um lado, o presidente Lula, por exemplo, hoje está na Paraíba, lançando um novo programa de aquisição de alimentos que ajuda a compra da agricultura familiar, ajuda a alimentação escolar, circula a economia, é um investimento importante. Já lançou o novo recurso para alimentação escolar, essa semana lançou o Mais Médio, ou seja, compromisso social também com o compromisso da responsabilidade fiscal. As medidas que o ministro Fernando Haddad vem tomando de melhorar a arrecadação, de mais efetividade, melhor efetividade nos gastos e agora a preparação do marco fiscal para ser apresentado no Congresso, são compromissos firmes desta combinação. Então tem uma sinalização clara, na minha opinião, que reforça, dá robustez para uma decisão que a gente possa entrar na trajetória de queda dos juros no país. Eu vou falar de outra combinação, que é a do governo com o Congresso Nacional. Quando o senhor fala desse adiamento, da formalização dos nomes que vão compor a nova diretoria do Banco Central, isso não é uma sinalização de que o governo está com o pé atrás, tem medo de mandar nomes que não vão ser avalizados, não vão passar pelo crivo do Senado? Não, Basília, é inclusive uma sintonia, é uma sinalização de sintonia, de que nós estamos jogando com muito respeito com o Congresso Nacional. Os nomes do Banco Central são nomes muito importantes e às vezes gera muita especulação. Então você poder encaminhar nomes, onde está preparada a comissão para fazer a sabatina, avaliar, escrutinar os nomes, defender, discutir os nomes, ver quem são essas pessoas, Eu acho que o Congresso tem uma grande responsabilidade sobre isso e mostra uma sintonia. Aliás, a sintonia está desde o começo, Basília. Tudo que o governo precisou aprovar até agora, conseguiu aprovar no Congresso Nacional. A base foi testada na eleição do Senado, nós ganhamos a eleição do Senado, a base foi testada na eleição da Câmara, quando nós assumimos as principais comissões da Câmara, CCJ, CFT, Meio Ambiente, Direitos Humanos, que é aquelas que bolsonaristas queriam assumir para criar confusão no meio ambiente, criar confusão nos direitos humanos. A base foi testada nas medidas provisórias votadas até agora. Nós reformulamos, melhoramos medidas que o Bolsonaro tinha feito para o turismo, aprovamos um texto melhor, texto que o governo defendeu, melhoramos a medida provisória do Pronamp, dando mais estímulos para os micro e pequenos empresários. Melhoramos uma medida provisória que tinha sido feita pela Damares, sobre o tema do assédio infantil, qualificamos, reformulamos com a força da base e também com o diálogo com a oposição. Então, 8 de março, primeira semana de março, aprovamos 12 projetos prioritários do governo para a área das mulheres. O presidente Lula vai poder sancionar novo Sistema Nacional de Emprego, valorizando as mulheres vítimas de violência, reforço na Guarda Maria da Penha. Ou seja, tudo que o governo procurou votar, conseguiu votar no diálogo, inclusive com partidos de oposição. Será que já dá para falar em base forte? Olha, a gente vai para o estúdio agora, onde estão os nossos colegas Elisa Weck e Gustavo Uribe. Queremos aproveitar a presença do ministro. Ministro, obrigada mais uma vez, pela sua presença. Muito bom poder ouvi-lo. Vamos mergulhar um pouquinho aqui no Congresso Nacional. O Poder Executivo, o governo Lula e ministros têm ali sempre o interesse de guiar esse carro das decisões, de tudo aquilo que é aprovado dentro do Congresso. Pelo menos do ponto de vista de colocar os assuntos nas estradas que lhe interessam. Mas depende dos interesses dos próprios parlamentares e também de quem preside as casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Como é que vocês estão observando daqui para frente esse poder aumentado ou não? O fato de segurar a CPI do dia 8, de não ter ido adiante, já significa que esse paredão, por enquanto, está bem arquitetado? Eu acho que esse foi mais uma demonstração de capacidade política do governo
um diálogo respeitoso com o Congresso Nacional, de não permitir que líderes que passaram pano para os atos terroristas do dia 8 de janeiro quisessem conturbar as apurações que estão sendo feitas de forma correta pelo ministro Flávio Dino e pelo próprio Judiciário. Nós vamos atrás, perseguir quem financiou e quem mobilizou os atos terroristas. E a melhor forma de fazer isso é dar autonomia, dar força para o trabalho da Polícia Federal e do Judiciário, como tem sido feito pelo ministro Flávio Dino. Então, foi uma derrota daqueles que queriam, de uma certa forma, conturbar essa apuração, né? Porque muitos estavam sendo mobilizados, inclusive, por lideranças que passaram pano para os atos terroristas. Não estou dizendo que todos que estavam defendendo a CPI naquele momento não tinham o mesmo interesse, mas várias lideranças que passaram pano para os atos terroristas estavam querendo estimular a existência dela. Então, foi mais uma demonstração de que a base do governo tem conseguido vencer naquilo até agora que foi testado. Agora, essa é uma relação permanente, até porque eu acredito que os projetos prioritários do governo são projetos prioritários para o país, que é o Marco Fiscal e a Reforma Tributária. E são dois projetos que são projetos de ambiente de diálogo, inclusive com partidos de oposição. Tenho convicção que nós vamos conseguir tratar esses dois projetos sob a liderança do ministro Fernando Haddad, trazendo, inclusive, parlamentares que são de partidos de oposição a votar, dialogar com esses projetos, porque são importantes para o país. O Brasil precisa de uma regra estável em relação à situação fiscal. Todo mundo quer uma regra que ultrapasse, inclusive, o governo do presidente Lula, para dar credibilidade para quem quer investir no país, segurança para quem quer investir no país, ao mesmo tempo sinalizar a importância dos investimentos na área social, ou seja, mostrar que o investimento público tem que ser bem feito nas áreas que mais precisam e, ao mesmo tempo, dar segurança e credibilidade para quem quer investir no país. Esse não é um tema só do governo, acredito que é um tema de partidos que se declaram de oposição. Nós temos conversado muito com esses líderes e acredito que nós vamos conseguir também, nesse diálogo, construir uma postura que possa ser grandes consensos, tanto no Senado quanto na Câmara. Perfeito. Vamos de Gustavo Uribe, agora também ministro, para fazer-te uma pergunta. Uribe. Ministro, sobre arcabouço fiscal, nós tivemos agora uma indefinição a respeito do relator. Arthur Lira disse à CNN Brasil que quer o nome do PP. Está definido que será do PP ou há a possibilidade, como querem União Brasil e PT, de serem dos respectivos partidos? E mais, por que Arthur Lira não vai viajar à China? Ele deu alguma justificativa ao Palácio do Planalto? Não, Uribe, primeiro, eu acho que o relator do marco fiscal tem que ser uma pessoa que seja bom conhecedor da matéria, tem uma capacidade na Câmara de diálogo, inclusive na Câmara, e pode ser de vários partidos, tem tanto do PP, tem bons quadros no PP que podem ser relator do marco fiscal, tem bons quadros no União Brasil, tem bons quadros no PT, em todos os outros partidos. Já ouvi também membros do Republicanos que têm interesse em ser. Por isso que nós vamos construir um bom pela responsabilidade que tem a Câmara e o Senado com essa matéria. E algo construído com os líderes, né? São os líderes, tanto da base, dos partidos de oposição, poderem construir um nome que vai conduzir essa matéria, que é uma das matérias mais importantes que nós temos, que ela precisa ser aprovada, ela tem um calendário para aprovar. Não só para sinalizar para a política monetária, não só para sinalizar para o ambiente econômico, mas tem um calendário que tem a ver com a lei de diretrizes orçamentárias também. O presidente Arthur Lira e outros deputados, na semana que vem é a Marcha dos Prefeitos, né? Tem várias atividades em Brasília, tem outras atividades sendo feitas aqui na Câmara dos Deputados. O comunicado que ele falou fez a opção de ficar. O líder do governo na Câmara, por exemplo, o deputado Guimarães também. Eu, desde o começo, Gustavo, né? Eu que montei, fiz o convite para todos os parlamentares. O presidente Lula me deu essa missão, me deu a missão também junto com o governador Alckmin, né, com o vice-presidente Alckmin, de selecionar empresários. Selecionamos empresários que vão compor o conselhão. Eu montei todo mundo, tem 2 acordos do Ministério das Relações Institucionais lá na China, mas desde o começo eu falei assim, eu vou ficar, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui enquanto o presidente reposiciona o Brasil no mundo mais uma vez. Vai ser um grande sucesso essa missão à China. É o primeiro estadista que está sendo recebido na China depois da reabertura pós-pandemia. É um símbolo muito grande para o nosso país, com centenas de empresários que vão fazer acordos, trazer investimento para o Brasil, 3 governadores indo também com acordos de investimento para o país. Eu acho que vai ser um encontro muito importante, não como um encontro final, mas que retoma a parceria estratégica, econômica,
sustentável, pelo tema da sustentabilidade, da ciência e tecnologia da pesquisa, com um parceiro internacional importante para que a gente tenha outras viagens, vão ter outras missões, outros acordos e outras parcerias, viu, Gustavo? Ministro, está chegando perto do governo completar os 100 dias e muito se fala da ausência de uma bala de prata. O governo ainda não trouxe um grande anúncio, um grande programa, voltou, revisitou programas que deram certo e outras gestões de Lula, Dilma, Bolsa Família, mais médicos, Minha Casa Minha Vida. Qual é a bala de prata, então, do Lula 3? O que o governo está preparando para esse 100 dias, a marca dos 100 dias de governo? Seria o Conselhão ou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Seria o Conselhão ou algum outro anúncio na área econômica? O que a gente pode esperar desses 100 dias? Basília, primeiro, o governo é maratona, não é corrida de 100 metros, né? Então, esses 100 primeiros dias, eu acho que tem um símbolo muito forte, sabe, Basília? Acho que são 4 questões que mostram símbolos muito fortes. Primeiro, consolidamos a democracia no país. Há 3, 4 meses atrás, muita gente tinha dúvida se o presidente Lula ia conseguir tomar posse, se ia conseguir governar. Nós tomamos posse, estancamos um ato terrorista que teve aqui no dia 8 de janeiro, demos posse ao novo Senado, demos posse à nova Câmara, voltou o ano do Judiciário, elegemos o presidente do Senado, elegemos o presidente da Câmara, restabelecemos o ambiente democrático no país. Segundo, o Brasil voltou para a Copa do Mundo, para a Champions League da política internacional. O presidente Lula, a forma como vai ser recebido na China é mais uma demonstração disso, como foi com Biden, como foi na cúpula da América Latina. O fato do chanceler da Alemanha ter atravessado o oceano para visitar aqui o Brasil. Eu me lembro que no governo anterior, os chefes saíam da sala para não cumprimentar o presidente anterior. O chanceler da Alemanha atravessou o oceano para vir visitar o presidente Lula. Terceiro, para mim está claro que existe um governo que cuida do seu povo. A forma como o presidente Lula reagiu na questão dos Yanomami, na questão das tragédias no litoral norte de São Paulo, a retomada do Bolsa Família, do Mais Médicos, do aumento da alimentação escolar, das campanhas de vacinação. E quarto, um governo que mostra que tem um compromisso com essa combinação, que é a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal. E o Conselhão, como você falou, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que é de nossa responsabilidade aqui, também vai voltar. A nossa previsão é a primeira reunião agora em abril, na volta do presidente Lula, nesse marco dos 100 dias. Vai ser um grande momento de acabar com aquela coisa do cercadinho e da bolha que existia, trazer pessoas que pensam diferentes, têm situações diferentes na economia, na sociedade, para pensar um projeto de desenvolvimento sustentável para o Brasil. Elisa? Aqui no estúdio também com Thaís Herédia para fazer uma pergunta ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Obrigada, Elisa. Ministro, a minha pergunta é, o senhor acabou de dizer que o governo é uma maratona. A compreensão dos economistas é de que o trabalho do combate à inflação também é uma maratona, portanto, muito difícil o Banco Central dar qualquer cavalo de pau ou reduzir juros numa canetada. Qual é a compreensão e a visão e a expectativa do governo para o processo que o Banco Central pode adotar no combate à inflação, levando em consideração que ele vai ter que tomar uma decisão hoje sem informação sobre a regra fiscal. O Banco Central não costuma decidir sobre informações que ele não tem. Primeiro, a expectativa nossa é que o Banco Central persiga os seus 4 objetivos que estão na lei do Banco Central. Quero repetir: estabilidade econômica, suavizar a flutuação da atividade econômica no país, fomentar o pleno emprego e efetividade do sistema financeiro. Segundo, é uma opinião não só do governo, de empresários, de economistas mais variados, que é desproporcional a taxa de juros no país hoje, que a gente precisa entrar numa trajetória decrescente. Acredito até que, inclusive, deve ser a percepção de diretores do Banco Central, de servidores do Banco Central, cada vez mais que a gente precisa, o Brasil precisa entrar numa trajetória de queda. Então, a minha expectativa é que os diretores do Banco Central, que analisam a partir de informações do mercado, pesquisa, que façam suas análises, os modelos de análise, mas também ouvem posições de empresários, de economistas, da sociedade como um todo. A minha expectativa é que a gente possa caminhar para uma trajetória decrescente. Acredito que o Brasil, o presidente Lula, o governo, o ministro Haddad estão criando o ambiente para isso. Tanto as medidas iniciais, que mostram compromisso com responsabilidade fiscal, com retomada do orçamento público do país, quanto a proposta do marco fiscal, que vai ser encaminhada ao Congresso Nacional ainda,
é, na minha opinião, uma demonstração de compromisso. E eu vejo um ambiente muito positivo no Congresso Nacional. Eu vejo uma combinação de uma responsabilidade social e fiscal por parte do governo e um ambiente positivo no Congresso Nacional de ir recebendo o marco fiscal, poder debatê-lo de forma qualitativa, com muita qualidade, poder aprová-lo o mais rápido possível para dar mais essa segurança para o Brasil. Muito bem, ouvimos, conversamos e questionamos o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ministro, obrigada mais uma vez pela gentileza, obrigada a Basília também por ter viabilizado esse momento aqui para a gente e torcemos que os assuntos se desenrolem mesmo no Congresso, como está a confiança do ministro, hein? Bom trabalho daqui para frente, ministro. Pois é, ministro, o senhor ficou de dar alguns nomes do Conselhão para a gente. Se eu puder encerrar a entrevista falando... Eu acho que o Conselhão vai ter muita diversidade, né? Tem empresárias mulheres como a Luísa Trajano, a Leila Pereira do Palmeiras, vai ter o Adilson Monteiro Alves, que fundou a Democracia Corintiana, vão ter um Palmeiras e Corinthians no Conselhão. Tem muita gente do agronegócio, porque aumentou muito o papel do agronegócio na nossa economia brasileira. Tem muita gente de novas tecnologias, das fintechs, iniciativas, startups. Tem representante de trabalhadores. A gente fez questão de trazer para o Conselhão empresários, CEOs de grandes empresas ou pequenas e médias empresas que são inovadoras no país, representando os trabalhadores, ou seja, o capital e trabalho ali sentando junto para discutir, representantes de movimentos da democracia, da nova política, como a Rosângela Lira, do Política Viva, como o Marco Aurélio Carvalho, do Prerrogativas, e representantes ativistas do tema da diversidade. Então está a Davi Copenal, do tema população indígena, Vera Lúcia, do tema da igualdade racial, pessoas que estão envolvidas no debate da inclusão das mulheres, do empoderamento das mulheres, do fortalecimento das mulheres no mercado de trabalho, na direção das empresas. O pessoal das Mulheres pelo Brasil está presente com muita força. Eu acho que vai ser um espaço muito importante que vai erodir de vez a política do cercadinho, a política da bolha. Um espaço amplo, com debate, divergência, para a gente construir consenso para o nosso país. Ministro Padilha, muito obrigada por receber a equipe da CNN Brasil aqui no seu gabinete. A gente vai ter, com certeza, outras oportunidades, outras entrevistas. Elisa? Obrigada mais uma vez, ministro. Obrigada, Basília. Já conversaremos novamente.